Fala, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos continuar falando sobre vermes, né? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre o segundo filo dos vermes, os nemateumintos. Aí você vai falar, professor, como é que eu diferencio plateumintos de nemateumintos? Isso é tudo verme. E é muito fácil, porque a principal diferença entre nemateumintos e plateumintos está no formato do corpo. Os plateumintos têm um formato achatado, enquanto os nemateumintos têm um formato cilíndrico. E esse formato cilíndrico é decorrente de uma característica embrionária, que a gente já vai trazer como características dos nemateumintos. Essa característica embrionária é a presença de um pseudoceloma, que vai classificar esses animais como sendo pseudocelomados. Os plateumintos eram acelomados, enquanto os nemateumintos são pseudocelomados. E o que esse pseudoceloma vai fazer com esses plateumintos? Com esses nemateumintos? Ele vai criar no organismo adulto um tubo interno, que preenchido por líquido vai deixar esse animal com o corpo cilíndrico. Então os nemateumintos têm corpo cilíndrico, enquanto os plateumintos têm corpo achatado. Mas eu disse para vocês na última aula que para a gente criar um filo novo, para a gente dividir os animais em um filo novo, era preciso que esse filo inaugurasse uma certa característica na escala evolutiva, tivesse uma certa característica específica na escala evolutiva. E o que vai acontecer? Os nemateumintos são os animais que inauguram o sistema digestório completo. Então, a partir dos nemateumintos, os organismos começam a ter um tubo digestório com duas aberturas. A boca, por onde entra o alimento, e o ânus, por onde saem os resíduos alimentares que não foram utilizados. Então isso vai gerar no animal um fluxo de sentido único no tubo digestório alimentar. Entra por um lado, sai pelo outro, como é na gente. Uma especialização de cada um dos orifícios. Isso vai ser muito importante para o desenvolvimento dos animais. Tá bom? Então o tubo digestório é completo. E os demais sistemas, as demais características, né? Não vamos chamar de sistemas ainda, porque um sistema é um conjunto de órgãos. Então, as demais formas de sobreviver desse organismo vão acabar sendo muito semelhantes à dos plateumintos. A coordenação nervosa dele ainda vai ser do tipo ganglionar. Lembra que a gente falou que os plateumintos tinham um sistema nervoso ganglionar, que ele tinha certos pontos de aglomeração de tecido nervoso? Nos nemateumintos vai ser muito semelhante. Só que como eles têm um tubo interno, aquele que se originou do pseudoceloma, esse sistema nervoso vai se organizar ao redor desse tubo interno. Então a gente vai chamar de um sistema nervoso peritubular. E os nervos que compõem esse sistema nervoso, eles estão dispostos longitudinalmente no corpo do verme. Então a gente vai chamar de um sistema nervoso peritubular com nervos longitudinais. E as trocas gasosas? E o transporte? Tudo continua acontecendo por difusão. Tanto transporte quanto trocas gasosas, difusão pela superfície corpórea ou de célula a célula. Então, olha lá, características dos nemateumintos. Eles têm simetria bilateral, igual os plateumintos. Lembra? Os plateumintos inauguram a simetria bilateral, os nemateumintos também vão ter simetria bilateral. Eles são pseudocelomados. E sempre que a gente falar em celoma, tenha em mente que esse animal é triblástico. Tem 3 folhetos embrionários. Então ele é simetria bilateral, pseudocelomado, triblástico. O tubo digestório dele é completo. O sistema de coordenação nervosa é um sistema nervoso peritubular com nervos longitudinais. As trocas gasosas são feitas por difusão. O transporte de substâncias é feito por difusão. E aí, a gente tendo falado das características gerais dos nemateumintos, a gente pode falar de 2 vermes principais desse filo que causam verminose no ser humano. O Ascaris lumbricoides, que vai causar a ascaridíase, a famosa lombriga. E o Ancylostoma duodenale, que junto com o Necator americanus, são 2 espécies que vão causar uma doença chamada de ancilostomose, ou ancilostomíase, também conhecida popularmente como o amarelão. E elas têm um ciclo muito parecido, mas com 2 diferenças importantes que vão ser
cruciais para você responder muitas questões de vestibular. Tá bom? Vamos começar com a primeira espécie, que é o Ascaris lumbricoides, que tem um ciclo de contaminação, de infestação, que a gente vai chamar de oral fecal. E é muito importante a gente ter em mente o que é esse ciclo oral fecal, porque muitos vermes vão ter essa forma de contaminar. Quando a gente fala em ciclo oral fecal, a gente está falando que num determinado momento desse ciclo, a pessoa, para se infestar, tem que ingerir os ovos que foram eliminados pelas fezes em outra pessoa. Tá certo? Então vamos começar a pensar no ciclo do Ascaris lumbricoides a partir do momento que você ingere um ovo de Ascaris lumbricoides junto no seu alimento que estava contaminado. Você ingere esse ovo, o ovo cai no seu tubo digestório e chegando no intestino ele inicia o seu desenvolvimento para uma larva. Essa larva cai na corrente sanguínea e lembra o que acontece com o sangue que é drenado do intestino. Ele passa para um sistema porta, o sistema porta hepático. Lembra onde fica o esquistossomo? O Ascaris lumbricoides não vai parar no mesmo lugar que o esquistossomo, ele vai seguir em frente. Ele passa pelo fígado, veia cava inferior, cai no coração. Átrio direito, ventrículo direito, vai para o pulmão. Então ele sai do intestino, passa pelo fígado, coração, pulmão. No pulmão, ele cai na sua via respiratória e vai subindo pela via respiratória, subindo pela via respiratória, subindo pela via respiratória, até chegar na região da faringe, da laringe. Ele começa a estimular a tosse. Você tosse, começa a pôr o verme para fora e engole de volta. É nojento, né, amigão? Mas é isso mesmo. Você engoliu essa larva, ela vai cair de novo no seu tubo digestório, vai percorrendo o seu tubo digestório. Quando chega pela segunda vez no seu intestino, essa larva adulta fica ali hospedada. Fica hospedada no seu intestino e começa a pôr ovos. Esses ovos saem pelas fezes e contaminam o ambiente. Se você foi lá e fez o seu cocôzinho no mato, esse cocô no mato contamina a alface do vizinho, o vizinho come a alface contaminada e vai ter o verme. Por isso que é um ciclo oral fecal. E como é que a gente previne essa doença? Saneamento básico, em primeiro lugar, para impedir que os ovos nas fezes de uma pessoa contaminem o alimento da outra. E em segundo lugar, lavar bem os alimentos, lavar bem frutas e verduras. Para caso o seu alimento tenha sido contaminado, você lavou, tirou os ovos e você ingere o alimento e não se contamina. Tá bom? A ancilostomose, ela vai ter um ciclo muito parecido, só que o ciclo, ao invés de ser oral fecal, ele vai ser fecal cutâneo. Ou seja, o cara foi lá, fez o cocôzinho no chão, esse ovo que estava nas fezes vai eclodir ali no solo e a larva vai ficar no solo. Você foi lá bonitão, caminhando descalço, pisando no mato, essa larva entra, ela penetra pela sua pele e cai na sua corrente sanguínea. E aí, uma vez na corrente sanguínea, ela vai fazer o mesmo percurso que o Ascaris lumbricoides fez. Ela passa pelo fígado, coração, pulmão. No pulmão sobe pela via respiratória, você tosse, engoliu, caiu no tubo digestório, vai percorrendo o tubo digestório, chegou no intestino, ali ele fica e vai pondo seus ovos no intestino, que esses ovos vão saindo novamente pelas fezes. De novo, como é que a gente vai prevenir? Saneamento básico, impedindo que os ovos que estão nas fezes caiam no solo e que outra pessoa vá lá pôr o pezão descalço em cima para larva penetrar. E como é que a gente vai evitar de uma outra forma isso? Não colocando o pezão descalço ali, usando uma botinha, usando um sapatinho, usando um chinelinho. Você vai impedir que a larva que está no solo penetre pela sua pele. Tá bom? É muito importante, às vezes o vestibular vai te dar para você relacionar medidas preventivas com a doença que ela previne. E aí, se você for ver, você fala, lavar bem os alimentos ajuda a prevenir a ancilostomose? Não, não ajuda, porque não depende de você ingerir os ovos, mas ajuda muito a prevenir a ascaridíase, tá bom? Espero que vocês estejam aprendendo. Se você gostou da aula, dá um joinha. Não gostou, negativa, pra gente melhorar a nossa qualidade se tiver algum problema. Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, assista as nossas outras aulas, espalha para os seus amigos, entra no nosso site, a gente está em tudo que é rede social aí, Facebook, Twitter, vai ver o que a gente tem para dizer, a gente vai compartilhar conhecimento com vocês e vamos levar conhecimento para esse Brasil. Um abraço para vocês e até a próxima.